Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aí pela Escola Zumira H6 mais uma atividade de quarentena na nossa disciplina de Física para a galera do terceiro ano. E nós vamos fazer a introdução ao estudo da eletrodinâmica, tá? Nós vínhamos trabalhando os tópicos relacionados à eletrostática e agora ganhamos um novo terreno para poder trilhar, que é a eletrodinâmica, ou seja, tudo aquilo que diz respeito às cargas elétricas interagindo com os materiais, interagindo entre si e como podemos calcular isso, certo? O primeiro ponto importante aí do estudo da eletrodinâmica trata exatamente daquilo que diz respeito à movimentação das cargas, no caso, o estudo da corrente elétrica, certo? E corrente elétrica nada mais é do que uma denominação que nós podemos fazer sobre a movimentação de elétrons livres. E essa movimentação, ela geralmente acontece em materiais considerados condutores. Nós temos uma seleção de materiais considerados condutores e considerados isolantes. A corrente elétrica ela vai encontrar o melhor terreno possível para fazer essa movimentação nos materiais considerados condutores, como o próprio nome está dizendo, certo? Ela se movimenta porque ela obedece o que define a DDP. A DDP é a sigla para diferença de potencial. Essa diferença de potencial nada mais é do que uma diferença de potencial elétrico que existe entre uma determinada fonte de energia e um ponto que não tem qualquer energia, e eles precisam, quando há interação entre esses dois pontos, entre esses dois objetos, eles precisam enviar a quantidade de energia que possui para o outro que não possui energia nenhuma. Nós temos diversos casos em que nós podemos observar a DDP, mas por se tratar de energia elétrica, nós não podemos ver isso tão facilmente, tá? Nós podemos verificar quando isso acontece. Veja o exemplo desse pequeno esquema elétrico criado aqui, que contém uma lâmpada, uma chave e uma fonte elétrica. Pode ser uma fonte elétrica considerada uma pilha, pode ser a tomada na nossa casa. E perceba que se não houvesse essa diferença de potencial entre a pilha e a lâmpada, não existiria a movimentação dos elétrons. Então, nós temos uma chave seletora que permite passar ou não passar a corrente elétrica, e parece ser algo muito simples, mas por incrível que pareça, isso já foi questão de vestibular e também já foi questão do Enem. Então é bom nós ficarmos ligados nessa parte que a gente muitas vezes considera simples, fácil até demais, mas é questão sim de vestibular, porque muitas vezes o fácil para o candidato pode parecer que está fácil demais, ele acaba errando por ser fácil demais, mas que na verdade é simples, basta você observar o que dizem os conceitos, certo? É possível, diante do que foi exposto, determinar a intensidade da corrente elétrica que pode estar passando em um condutor. Aí você se pergunta, como assim, professor? Como é que eu posso determinar com que intensidade está passando corrente elétrica em um pedaço de condutor, em uma lâmpada, em um pedaço de fio? Ora, nós temos que levar em consideração um conceito anterior, tá? Nós já vimos que para determinar a quantidade de carga elétrica que está presente no corpo, eu considero o número de elétrons que estão envolvidos na situação e o valor da carga elementar desse elétron. Levando em consideração essa equação aqui para determinar a quantidade de carga elétrica do corpo, eu vou utilizar isso mais à frente na equação que determina a intensidade da corrente elétrica. Grave essas siglas, porque todas elas serão muito importantes num futuro bem próximo, quando nós estivermos trabalhando, por exemplo, com potência elétrica, com resistência elétrica, com capacitância, com circuitos elétricos. Todas essas siglas, elas serão importantes a partir de agora.
Para definirmos como é que se faz o cálculo da intensidade da corrente elétrica, nós temos que levar em consideração a variação da quantidade de carga em razão da quantidade de tempo, da variação da quantidade de tempo. Então, basicamente é o seguinte: imagine que você tem um pedaço de fio condutor, uma barra metálica que por ela pode passar eletricidade. Você pretende determinar a intensidade dessa corrente que está passando, considerando quanto de carga você tem, em um certo intervalo de tempo. Vamos lá ver um exemplo. Olha só. Nesse primeiro exemplo, bem simples, tá? O mais simples possível, foi colocado que uma determinada intensidade de corrente elétrica em um fio condutor, ela precisa ser encontrada considerando que por esse fio vão passar 48 coulombs em 6 segundos. Aparentemente uma questão muito simples e de fato é uma questão muito simples de ser resolvida. Mas o passo a passo não precisa ser esquecido. O primeiro passo, que eu sempre falo, é identificar quem são os elementos que estão envolvidos. No caso, o comando da questão pede para você calcular a intensidade da corrente elétrica, ou seja, eu não sei qual é esse valor, mas eu sei que a variação da quantidade de cargas que existem está lá presente, 48 coulomb. Da mesma forma, eu sei a variação de tempo. Então, aqui traduzindo, eu poderia muito bem, para ajudar na minha linha de raciocínio, desenhar esse fio, um pedaço de uma seção de fio, e fazer o esboço, colocando que por ele, em 6 segundos, passam 48 coulombs. O envolvimento dessa informação com a matemática também é muito simples, você tem que dividir os valores. Lembra que eu falei que é uma variação em razão da outra, então é uma divisão. 48 dividido por 6 significa que a intensidade da corrente elétrica, ou seja, quanto de corrente elétrica vai passar no intervalo de tempo ali, vai ser 8 amperes, certo? Preste atenção que uma questão como essa, muito simples, ela é cobrada sim em prova. Veja a situação de uma questão feita pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, onde ele colocou um enunciado até muito parecido com esse, que ele fala de uma seção transversal de condutor. Professor, mas seção transversal de condutor, entenda essa frase inteira como sendo um pedaço de fio, um pedaço de metal condutor. Simples assim. E ele diz que essa seção transversal do condutor é atravessada por um fluxo contínuo de carga. Opa, professor, fluxo contínuo de carga significa quantidade de carga elétrica, tá? Traduza dessa maneira. Como é que você sabe, professor? Ora, no final da frase dele ele diz, o fluxo de carga elétrica é 6 coulomb. E ele diz que isso acontece por minuto. Quando nós temos essas situações, nós vamos correr direto para a nossa equação da intensidade da corrente elétrica. Ou seja, vamos fazer a identificação, quem é quem na situação e na sequência substituir para responder. A forma de se raciocinar é a mesma do exemplo que foi resolvido, onde nós temos uma certa quantidade de elétrons passando no condutor em um certo intervalo de tempo. O macete aqui é você transformar a quantidade de tempo de minuto para segundo, que é o mais usual nas questões de prova. Eu tenho que 6 coulomb será dividido por 60 segundos. Lembra que é uma razão. Se eu tenho 6 coulomb dividido por 60 segundos, logo a minha resposta será a letra D. Nós precisamos saber também e falar um pouquinho sobre o que acontece com a corrente elétrica passando por determinados tipos de materiais. Nós temos basicamente 5 tipos de efeito da corrente elétrica, tá? O primeiro deles vai ser o chamado efeito térmico, que é quando a corrente elétrica passa por algum tipo de material que encontra uma certa resistência.
Sofrendo resistência, e dependendo do tipo de material, ele vai começar a esquentar. Esquentando, gera-se o efeito térmico, ou seja, transformando corrente elétrica, eletricidade, em temperatura. Tá? Nós temos dois exemplos muito bons, que são as chapinhas de cabelo, que todas as meninas conhecem bem, e o ferro de passar roupa. No caso do efeito luminoso, é quando a corrente elétrica passa por um determinado lugar, um determinado ambiente, em que nesse ambiente existe um tipo de gás a baixa pressão. Se existe um tipo de gás a baixa pressão, vai haver uma interação entre essa eletricidade e o gás, gerando-se luminosidade. É o caso, por exemplo, que nós encontramos a maior parte das lâmpadas que existem por aí, principalmente lâmpadas fluorescentes. O efeito magnético é quando existe a passagem da corrente elétrica por algum tipo de material e que esse material ele esteja magnetizado. Então, nós temos isso muito comum, muito presente na maior parte dos equipamentos que funcionam nas casas, nas escolas, onde nós conseguimos verificar que há uma interação entre a eletricidade e o material magnetizado, como é o caso dos motores de ventilador. Mais à frente nós estudaremos o eletromagnetismo, que vai falar mais aprofundadamente desse tema aqui, do efeito magnético da corrente elétrica. Nós temos ainda o efeito químico. No caso do efeito químico, nós temos que levar em conta que quando a corrente elétrica passa por algum tipo de substância química, principalmente as soluções, ela provoca uma certa transformação dessas soluções. Um exemplo bem interessante disso é quando algumas oficinas ou mesmo indústrias, elas trabalham com o processo de cromagem, que seria agregar o material químico cromo a certas peças, tá? Temos aí as para-choques de carro ou peças de alguns carros que sofrem um processo de cromagem. E por último, mas não menos importante, está o efeito fisiológico, talvez seja aquele que a gente deve considerar como sendo mais importante, porque é quando a corrente elétrica ela passa por materiais biológicos e interage com o que está presente naqueles materiais biológicos. Por exemplo, quando alguém leva um choque, a corrente elétrica vai percorrer todo o material biológico daquela pessoa. Tudo que diz respeito a proteínas, gorduras, o sangue, a água que está presente. E na maior parte das vezes, essa passagem da corrente elétrica ela traz prejuízos. Porém, nós temos uma situação que é favorável, que é no caso dos desfibriladores. São aqueles equipamentos utilizados em hospitais para poder dar um choque no paciente e fazer com que o seu coração volte a funcionar. Nós temos aqui, através de imagens, algumas informações que dizem respeito sobre os efeitos da corrente elétrica. Nesse caso, nós temos o efeito luminoso, nós temos aqui o efeito térmico, muito encontrado em forninho elétrico. Nós temos a situação do efeito magnético, a fonte de energia faz com que a corrente passe pelo condutor, mas quando ela encontra um material magnetizado, ela interfere no funcionamento desse material magnetizado. Nós temos aqui o efeito da corrente elétrica passando por um material biológico. Esse caso aqui nós precisamos ficar bem atentos, porque algumas coisas do nosso dia a dia nós erramos e não tomamos o devido cuidado. E por último, nós temos o efeito químico. Aqui seria um exemplo de cromagem de material. O trabalhador aqui, ele muito provavelmente está trabalhando com a cromagem de alguma peça. E para nós encerrarmos, nós temos aí algumas situações envolvendo questões do que diz respeito aos efeitos da corrente elétrica nos materiais, assim como o cálculo que é necessário para ser feito da intensidade da corrente elétrica no caso dessa questão número 2. Temos ainda a questão número 3, que também é uma questão de vestibular. Perceba que questões de vestibulares, eles trazem sim informações bem simples, então nós temos que ficar atentos. E aí eu informo para vocês que, se você quiser ter um aprofundamento maior
Você procure lá nas páginas 66 até a 76 para que você tenha um embasamento maior sobre os assuntos que trabalhamos hoje, ok? Então agradeço a todos, bom dia, boa tarde, boa noite e bons estudos.